Estamos a punto de entrar a la iniciación que me van a hacer en la religión luciferina. Lo vi a él. O grande mistério hoje é falar de Sofia. As pessoas têm muita dificuldade em entender quem era Sofia, porque é uma história que não se ensina dentro do campo acadêmico e muito menos dentro do campo religioso. Você nunca viu uma igreja evangélica, uma abadia, um pastor, um evangélico, ou um rabino, ou um padre falar de Sofia, porque são informações que eles tiraram dessa grade de desenvolvimento religioso pelas eras, né, durante o tempo. Então a pessoa não tem noção disso. Quando você sai, aliás, você só vai saber quem é Sofia quando você começa a ler os livros apócrifos. E os apócrifos é que te coloca nessa rota para você saber, na verdade, quem é a Sofia. O livro do Demiurgo e Aldabaoth, ele mostra exatamente como que aconteceu o grande caos, né? O que veio a se originar esse ser chamado Terron. Foi no descuido de Pitys e Sofia. Sofia ali se relacionando, se comunicando com Pitys dentro do abismo. Então a Sofia, ela ilumina Pitys e aquela iluminação de Pitys dentro da sombra, uma coisa que não poderia ter feito, ela vai projetar uma sombra na parede da Terra, do planeta Terra, que já existia dentro do abismo. Então ali vamos ter aí a primeira sombra. E essa primeira sombra, ela vai se exaltar por achar que ela era única. Então ela já começa a achar que ela era Deus, vamos dizer assim. Então, na verdade, a Bíblia faz menção a esse Deus desse século. Então, quando a Sofia ela vê que ela fez aquela besteira, ela vê que ela causou algo terrível, a partir de um descuido ela começa a se lamentar. Ela não fica feliz com o que ela fez, ela sabe que ela fez algo que não era para ter feito. Isso é muito relatado no próprio livro do Demiurgo e Aldabaoth. É um livro que vale muito a pena você lê-lo para saber que o caos já existe muito antes da Terra ser formada, né? Então é importante nós termos essa informação. Esse Deus do caos que assombra esse Demiurgo e Aldabaoth, na verdade agora ele passa a ser o Baal do Velho Testamento. E da mesma forma, esse Baal ele vai sendo venerado pelos homens na época. O Baal ele se apresenta no Oriente, muito antes de o Noé ele aparecer depois do dilúvio com seus filhos sem Cã e Jafé. Tanto que quando chega na parte de Abraão, o seu pai já adora esse Deus. E é um Deus que ele se multiplica para tentar mostrar uma falsa, aquela questão da onipresença. Então, como é que o Deus do caos vai ser igual ao Criador se ele não tiver algo que mostre a sua presença no todo? Então ele vai criar esses múltiplos deuses. A ideia de vários deuses, de várias imagens, de várias entidades, é para dar aquela coisa de que ele é onipresente. Só que é uma coisa que não deu certo, porque o homem acaba pensando que aquilo ali é um deus diferente, né? Como acontecia com os babilônios, com os egípcios, com os assírios. Então eles achavam que cada um tinha o seu deus, e mal sabiam eles que tudo isso é parte de um deus só, que não consegue ter a onipresença do nosso Criador. Então é algo que a gente olha assim na história
E você vê que é algo confuso, né? Tudo que parte de Terron é confuso. Quem é Santo Expedito? Quem é Santo Antônio? Quem é Santo Eugênio? Por que ela tem o Buda? Por que ali tem o Krishna? Por que ali tem o Brahma? Entendeu? O Vishnu. Então a gente vai pensando que realmente cada lugar tem o seu Deus, mas é um só. É o Deus da confusão. Porque o próprio Deus do caos, ele já é uma confusão em si mesmo, ele é a própria confusão, essa que é a verdade. Então, é por isso que as religiões, elas precisam existir. Para cada religião, ela colocar uma divindade sombria desse terror, mesmo que as pessoas não entendam que faça parte do mesmo Deus do caos. Isso deu muito certo, então por isso que o próprio Salvador ele fala em Atos 7,48, né, que ele não habita em templo feito por mão de homens. Essa disputa entre Iarro e Terron, ela já é uma disputa antiga. Só que no meio dessa disputa de dois deuses, o Deus verdadeiro do universo e o Deus da sombra, que é aquele que é o frustrado, que acha que vai ser alguma coisa, entrou um outro ser, entrou um outro personagem. E esse personagem era a criatura que Iarro mais amava, que era o Samael. Então Samael, ele tinha todo o mimo, todo o chamego, todo o carinho do pai. Mas ele vai descobrir uma passagem para um mundo que era diferente do mundo da luz que Iarro deu para Samael. Iarro deu toda a luz que Samael pudesse ter para ser destacado de todos os outros seres. Mas ele, quando vê a escuridão, quando vê o caos, ele se apaixona. E ele entra no caos, e naquele caos ele descobre ali uma outra criatura. E essa criatura já era familiar a Lúcifer, né? Já tinha visto essa criatura antes. E aquele era o Deus desse século, o Deus das sombras. E esse Deus das sombras tinha um governo, tinha uma ideia de governar o mundo. E era governar o mundo com o bem e o mal. Por que com o bem e o mal? Aí você vai dizer, por que o Deus das trevas ele cria um governo de bem e o mal? Porque embora esse Deus da sombra era totalmente do mal, mas ele foi projetado pelo bem chamado Pit Sofia. E é isso que originou esse encanto de Samael por aquele método de governo que esse Deus das trevas ele tinha ali para oferecer. A Bíblia chega a fazer menção desse Deus do caos no 2 de Coríntios 4,4, onde ela diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa passagem ela já foi mencionada várias vezes no panteão das abadias religiosas. Porém, nenhum líder religioso tem condição de resolver esta passagem com seus membros, sendo essa passagem para eles muito complexas.
estaria essa passagem falando de Lúcifer, do dragão, dos demônios, dos anjos caídos, ou até mesmo de um dos arcanjos do Criador? Ou estaria essa passagem exatamente falando desse Deus do caos que a religião não conhece?